Muito bem, quero agradecer a todos vocês que estão fazendo o programa junto conosco. Tem muita gente mandando e-mails, mandando a sua participação e é extremamente importante que você faça esse programa, porque esse programa é feito para você e por você também. Esse programa é feito por você e nós contamos com a sua audiência desta forma. Bom, chegamos agora no momento da palavra, o momento mais importante deste programa. O intuito desse programa é justamente levar a palavra de Deus para a sua vida. A palavra de Deus que é nossa amiga, a palavra de Deus que é a nossa conselheira. E no programa passado nós começamos a tratar sobre um assunto muito interessante e começamos a falar sobre o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus que é o nosso conselheiro, nosso ajudador. O Espírito Santo de Deus que foi o próprio Jesus Cristo que mandou até nós. Quando ele ascendeu aos céus, ele disse que nós receberíamos o Espírito da verdade, que nos guiaria a toda a verdade. Nós receberíamos o Consolador, ele pediria ao Pai e o Pai nos enviaria o Consolador. Então, no programa passado nós falamos sobre algumas responsabilidades do Espírito Santo de Deus. Falamos sobre a responsabilidade de revelar a palavra, a verdade, falamos sobre a responsabilidade de gerar frutos, falamos sobre a responsabilidade de transformar e regenerar o indivíduo, falamos também sobre a responsabilidade, a atribuição do Espírito Santo de Deus em conceder dons, em também fomentar o crescimento, a unidade do corpo de Cristo e interceder por nós. O Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Hoje, no Momento Fé para Renovar do programa Sem Fronteiras aqui na MCA TV, eu gostaria de continuar a palavra com você, trazendo outras características que marcam a personalidade do Espírito Santo de Deus. Existem algumas características próprias que o Espírito Santo de Deus tem, onde ele nos ensina as suas atribuições e nós podemos entender onde é que o Espírito Santo de Deus age e de que forma ele age. Uma das características da personalidade do Espírito Santo de Deus é o dinamismo. A palavra do Senhor nos mostra que o Espírito Santo é movimento. Já logo no primeiro capítulo da Bíblia, lá em Gênesis, capítulo 1, nos primeiros versículos, a palavra do Senhor já diz que fez o Senhor, fez o Deus, no princípio Deus criou os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas na face dos abismos. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então mostra aqui uma característica muito importante, que é o movimento. O Espírito Santo de Deus não vai agir em pessoas que não se movimentam. O Espírito Santo de Deus não vai agir em pessoas que não querem tomar uma atitude. O Espírito Santo de Deus não vai agir em pessoas ou através da vida de pessoas que não têm uma personalidade proativa, que não decidem tomar uma postura, que não decidem tomar e realizar algo diferente, não decidem realizar um compromisso com Deus. Você vai ver, se você estudar a palavra do Senhor, que todos os grandes homens e mulheres de Deus que foram selecionados para fazer uma obra para Deus, realizar um propósito de Deus, realizar algo grandioso para o Senhor, eles estavam em movimento, eles estavam trabalhando, eles estavam exercendo alguma coisa. O Espírito Santo de Deus nunca chamou ninguém que tivesse de braços cruzados. Deus nunca vai chamar alguém que não tenha um compromisso de caminhar com Ele, um compromisso de fidelidade com Ele. Então é uma característica importante da personalidade de Deus, é uma característica importante do Espírito Santo de Deus, uma virtude do próprio caráter de Deus, é o movimento, é o dinamismo, proatividade. É isso que Deus espera de nós, que nós sejamos pessoas proativas. Uma pessoa proativa é aquela pessoa que se antecipa aos problemas, é aquela pessoa que quando enfrenta algo difícil na sua vida, ela tem sempre uma saída, tem sempre um olhar otimista das situações, é uma pessoa resiliente, é uma pessoa que o local onde ela está é um local de otimismo, mesmo diante de dificuldades. Todos nós temos tribulações, adversidades, problemas enormes em nossas vidas. Eu tenho certeza que você tem problemas para resolver, mas a condição de ser dinâmico, de ser proativo, de ser resiliente, de ser uma pessoa que se coloca à disposição, não, nós vamos vencer, nós vamos resolver, nós vamos passar essa dificuldade.
isto atrai a presença de Deus para as suas vidas. A palavra do Senhor nos ensina a sermos fortes, sermos corajosos, andarmos, marcharmos, nos movimentar para atrair o milagre, atrair a presença de Deus para as nossas vidas. Primeira virtude, primeira característica da personalidade do Espírito Santo de Deus. Uma segunda característica muito importante que nós todos, a grande maioria das pessoas que já viveram uma experiência com Deus sabem que o Espírito Santo de Deus é surpreendente. Ele nos provoca surpresa. Quantas vezes, quem sabe eu aqui falando para você, e você já começa a se lembrar de algum momento em sua vida onde você foi surpreendido por Deus, onde você foi surpreendido pelo Espírito Santo de Deus. Eu me lembro quando o meu pai ainda era vivo, isso em 2010, no mês de agosto de 2010, eu tive a oportunidade de ir junto com meu pai para Israel. E nessa viagem que nós fizemos a Israel, eu era uma pessoa que não estava na igreja. Eu me afastei da igreja com 10, 11 anos de idade. Já no início da minha adolescência eu já não caminhei, já não andei nos caminhos do Senhor. E nunca imaginei que um dia eu fosse estar fazendo isso que eu estou fazendo aqui agora. Se você me perguntasse há 3 anos atrás qual era o objetivo da minha vida, qual era a necessidade, o que eu imaginava para o meu futuro, eu ia lhe responder com toda a convicção de que eu imaginava ser uma pessoa que fosse ser um grande empresário, que fosse realizar uma grande obra fora do ministério, fora da igreja, fora de Deus. Eu me imaginava como uma pessoa que fosse dar sustentação, por exemplo, para o ministério do meu pai. E assim eu era convicto disso. Mas eu fui a Israel numa viagem junto com ele. E nessa viagem, no Mar da Galileia, se faz um passeio de barco que é maravilhoso. Neste passeio de barco, nós paramos para fazer uma oração. Todas as pessoas da excursão param e fazem uma oração. Eu, como alguém que não vivia em Deus, eu como alguém que estava afastado dos caminhos do Senhor, mas sempre temeroso, sempre respeitei quem era fiel, sempre respeitei quem resolveu escolher esse caminho. Quando as pessoas começaram a orar, eu me afastei. Eu tomei a decisão de me afastar, como a grande maioria das pessoas fazem. Você sempre vai ver quando um grupo se reúne para orar, alguém sempre se afasta, ou por medo, ou por temor, ou por respeito, ou não querendo atrapalhar. Eu me afastei. E quando eu me afastei, eu comecei a orar a Deus. Eu comecei a orar a Deus do meu jeito, da forma como eu poderia fazer naquele momento. Comecei a clamar a Deus, me lembrando de tantas situações que o Espírito Santo de Deus me livrou na minha vida. Já no parto, quando eu nasci com dias, horas, desenganado pelos médicos para morrer. E graças à oração, graças ao poder da palavra de Deus, graças à fé e à mão do Senhor, eu fui curado. E naquele momento eu comecei a orar a Deus: por que, Senhor? Por que esse tipo de situação tem acontecido? Por que o Senhor me livrou de tantas coisas? Quando eu era mais jovem, um acidente de carro também, o Senhor me livrou. Um acidente de moto, o Senhor me livrou. Vi tantos amigos que andavam junto comigo, que se perderam em drogas, que se perderam na vida, que se perderam totalmente, hoje estão colhendo consequências trágicas. Pessoas que eram meus amigos, pessoas boas, pessoas que viviam junto comigo. E o Senhor foi me libertando e me livrando de tantas situações. Eu sei que tudo isso era pelo poder da oração. Sabia que tudo isso era porque existiam pessoas que oravam por mim. Eu tinha essa consciência. Mas naquele momento eu comecei a orar a Deus e dizer: Senhor, eu queria ser diferente. Senhor, eu queria poder ser diferente, mas eu não consigo. Eu não consigo ser diferente. Eu tento, mas não consigo. Eu abri o meu coração a Deus. Não justifiquei mais os meus erros. Simplesmente me entreguei. Simplesmente me arrependi. Simplesmente deixei fluir aquilo que Deus espera que aconteça conosco. Deus não está preocupado com a sua perfeição. Deus sabe que você é falho. Deus sabe que você comete erros. Mas o Senhor quer que você seja alguém que reconheça esses erros. Não justificar, reconhecer. E naquele momento eu reconheci. Naquele momento eu entendi que eu precisava reconhecer e do meu jeito, do jeito como eu sabia fazer e como foi fluindo, eu fui falando com Deus. E aí eu entendi essa característica, esta virtude da personalidade do Espírito Santo de Deus, a surpresa. Ele foi surpreendente comigo. Naquele dia eu fui surpreendido
por uma graça, por um renovo, por uma unção, por algo sobrenatural, um renovo espiritual, um batismo com o Espírito Santo, algo que foi surpreendente. É como se nitidamente o sobrenatural agisse no natural. O mundo espiritual é tão real quanto o mundo natural. E naquele momento eu estava na proa do barco, afastado de todos, e o Espírito Santo de Deus entrou por onde eu estava. Eu fui primeiro a ser tomado com a sua presença, a sua gloriosa graça, e depois todos participaram do mesmo favor de Deus. Foi algo surpreendente, foi algo de que aquelas pessoas que estavam lá sabiam que era poderoso, sabiam que era Deus. Eles sabiam que Deus estava agindo daquela maneira, daquela forma naquele dia. E eu tenho certeza que se você parar para prestar atenção, se você parar para se lembrar da sua vida, do passado, de momentos na sua vida, você vai ter, em algum momento, algo que você pode dizer assim: o Espírito Santo de Deus me surpreendeu, Deus me surpreendeu, Deus me libertou, Deus me livrou, Deus me curou, Deus mudou a minha história, Deus lá atrás fez algo na minha vida que eu tenho certeza que só foi Ele e só por Ele, só Ele poderia ter feito isso. Isto é uma virtude de Deus, a surpresa, te surpreender, te causar este sentimento de surpresa. Como o Espírito Santo de Deus é poderoso. Esta é uma outra virtude, a terceira virtude que eu queria dividir com você. O Espírito Santo de Deus é poderoso. Jesus Cristo, em Atos 1, verso 8, ele disse quando ele estava ascendendo aos céus: mas vocês receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês. E vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria e por toda a Judéia e até os confins da terra. Deus deu e nos enviou o Espírito Santo de Deus. E a palavra do Senhor Jesus Cristo é essa, que nós receberíamos poder. O Espírito Santo de Deus é poderoso. O Espírito Santo de Deus tem poder para transformar, quem sabe, o teu filho que está nas drogas em alguém melhor, em alguém curado, em alguém regenerado. O teu filho, quem sabe, hoje está vivendo uma vida completamente da perdição, mas o Espírito Santo de Deus tem poder para regenerar e transformar. O Espírito Santo de Deus tem poder para transformar o seu marido, para mudar a história da sua vida. O Espírito Santo de Deus tem poder para transformar a sua condição de morte, quem sabe, para a vida e vida em abundante. O Espírito Santo de Deus tem poder para transformar aquilo que é débito em crédito. O Espírito Santo de Deus tem poder para mudar as nossas vidas. Se você crer, se você buscar, se você se relacionar, se você entender esta capacidade que só Deus tem de trazer sobre a sua vida movimento, trazer sobre a sua vida condição onde você vai caminhar, você vai crescer, você vai se movimentar. Se você ter essa condição de que o Espírito Santo de Deus traz sobre a sua vida sempre um momento de surpresa, de surpreendimento, onde você vai olhar para os céus e dizer: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me livrou. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me resgatou. Obrigado, Senhor, porque quando eu achei que estava tudo perdido, o Senhor me surpreendeu. Você vai viver isso se você se entregar ao Senhor. Você vai viver, meu irmão, momentos de liberação de poder sobre a sua vida. Poder para transformar, quem sabe, uma situação completamente controversa, uma situação completamente contrária a tudo que você poderia imaginar. Mas através do poder do Espírito Santo de Deus, a sua vida muda. Através do poder do Espírito Santo de Deus, você alcança o favor, você alcança a graça, você recebe unção e você será aquilo que Deus quer que você seja, uma testemunha viva. O Senhor não te fez para andar prostrado, o Senhor não te fez para que você perca, o Senhor não te fez para que você seja um derrotado, o Senhor te fez, te teceu, ainda no ventre da sua mãe, para que você fosse uma testemunha viva, para que você andasse de cabeça erguida e para que todos vejam, quando você estiver caminhando, que ali vai um filho, ali vai uma filha, ali vai alguém que carrega o precioso sangue do Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida e que sobre a vida dele está a graça, o favor e a unção do Espírito Santo de Deus.
Muito bem, quero agradecer a todos que participaram do programa hoje. O programa hoje estava recheado de coisa boa. Semana que vem nós vamos continuar falando mais um pouco sobre a ação do Espírito Santo de Deus, a continuação da palavra de hoje, terceiro e último momento da palavra desse tema. Começamos o primeiro programa, hoje o segundo. Terceiro programa a gente encerra sobre esse tema, falando sobre a ação do Espírito Santo de Deus. Quero dizer para você que se você quiser participar durante a semana da programação, aqui embaixo está passando várias formas de você participar através das redes sociais. Faça o programa junto conosco, porque é muito importante. O programa é feito por você também aqui na MCA TV. Então, Deus te abençoe, até o próximo programa e até lá.